Antes de passar a palavra, temos aqui uma palavra edificante para a pregação, que está lá em João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Deus nos abençoe nesta manhã com a sua palavra. Vamos orar. Senhor, aqui está o teu servo, teu filho, preparou a mensagem, estudou. Que o Senhor possa, ó Pai eterno, nesta manhã, trazer, ó Pai, a sua memória, para que toda a palavra que sair da boca dele, Senhor, venha a ser, ó Pai querido, palavras que venham corrigir, exortar, animar, alegrar, confortar, palavras que venham do seu trono, palavras, ó Pai querido, que o Senhor, ó Deus, irá falar conosco, porque sabemos que a Bíblia aberta é a tua palavra, e cremos, e oramos, e o que pedimos é que o Senhor possa, Pai querido, falar com a tua igreja nesta manhã. Eis-nos aqui, fale conosco, no nome de Jesus oramos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, igreja linda. Como é bom louvar o Senhor. A voz ainda está um pouco embargada, porque a gente se comove, chora, esse amor tão lindo. Hoje é Páscoa, né? E muitos de nós vivemos tantos anos sem entender o que é a Páscoa, né? E quantos ainda vivem ainda sem entender o que é a Páscoa? Quantos ainda vivem perdidos? Desejam Feliz Páscoa, colocam figurinhas no WhatsApp, postam vídeos no YouTube, mas em seu coração a profundidade da Páscoa ainda não penetrou. É tão difícil a gente falar de algo tão sublime, né? E muitas vezes eu paro, penso. A gente sabe que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas a gente tem que procurar buscar a face de Deus em oração, em leitura, em meditação. E cada vez que eu tento entender um pouquinho mais sobre a Páscoa, eu não consigo entender nada. Porque é algo tão fora do nosso entendimento que talvez nem o povo de Israel tenha entendido o que Deus fez por eles naquela primeira Páscoa, a libertação do povo do Egito. Hoje, antes de começar o texto bíblico, que a gente já vai ler, a gente falou tanto de amor aqui, uma história de amor real, a gente falou do amor na cruz, a gente falou que ele vive, porque ele tem esse amor, eu posso crer no amanhã. Então hoje a gente vai falar um pouco desse amor. Eu sei que é difícil falar sobre isso, longe de mim chegar ao entendimento do amor de Deus. Mas antes de começar, eu queria dar uma breve introdução para vocês aqui. O que o mundo pensa do amor? Todos nós já ouvimos essa palavra, todos. Não existe um ser humano que diga assim: não ouviu eu amo você ou eu te amo. Isso permeia a humanidade desde o seu nascimento. O bebê já ouve, o idoso antes de morrer ele ouve, as famílias ouvem, os amigos.
E nós dizemos que amamos nossos cônjuges, nossos familiares, nossos amigos, nossos ídolos, muitas vezes coisas materiais. Então eu digo para vocês que não há como viver sem ter experimentado alguma forma de amor. Mas será que alguma vez a gente já parou para pensar verdadeiramente o que é o amor? Sabe o que o dicionário Aurélio diz? Ele diz que amor é uma emoção ou um sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a uma outra pessoa ou uma coisa. Sabe o que a filosofia vai nos dizer o que é o amor? A filosofia divide praticamente em 3 tipos de amor. O amor eros, que é o amor romântico, o amor da atração física, que é aquele amor dos amantes, dos filósofos que se aproximam. E ele tem esse nome, Eros, por causa do Cupido na mitologia grega. Daí vem a palavra erótico, atração física. É um amor de atração física. Nós temos o amor também chamado filia, que é um amor de lealdade, que tem a ver com família, com comunidade. É aquilo que você faz pelo outro, não só o seu sentimento, mas o que você faz pelo outro, a importância. Então, seria o amor importante na filosofia. Tanto que Jesus, quando fala com Pedro, Pedro, tu me amas? Ele está falando do amor filial. Pedro, tu me amas? Ele está falando do amor filial. Pedro, tu me amas? Porque ele está falando de um amor de uma família. E no final ele fala, Pedro, tu ágape. Que ele está dizendo assim, se você me ama como você diz, você tem que amar toda essa humanidade. E esse é o terceiro amor. É o amor ágape, é um amor extenso, que diz em relação a um povo, mas é um amor mais amplo que o filia. Ele tem a mesma essência que o filia, mas é um amor mais amplo. Existem outras definições de amor que eu separei para você. Por exemplo, os materialistas vão dizer que o amor possui um mecanismo biológico que é determinado pelos centros das emoções. O amor é um complexo de fenômeno neurobiológico baseado em atividades cerebrais que incluem principalmente certas moléculas denominadas de hormônio. Um filósofo alemão, Erich Fromm, diz: o amor, antes de tudo, consiste em dar e não em receber. Outro filósofo, Spinoza, diz: o amor é o elemento que conduz ao mais elevado grau de conhecimento, ou seja, o amor leva o intelecto a Deus. O conhecimento sobre o todo produz o amor verdadeiro, e este amor inevitavelmente leva a Deus. O amor ainda é uma força que determina o estado de felicidade ou de tristeza. A felicidade ou a infelicidade consiste somente numa coisa, a saber, na qualidade do objeto ao qual aderimos pelo amor. O filósofo famoso Nietzsche dizia que amor e altruísmo são expressões de fraqueza e autonegação, e portanto são sinais de degeneração. E seu pensamento e busca pelo amor é típica de escravos, que não podendo lutar por aquilo que querem, tentam consegui-lo por meio do amor. Nietzsche achava que o amor era de escravos, pessoas fracas. Karl Marx disse que o amor é materialista, não crítico e não cristão. Ele não gostava mesmo de cristão. É egoísta porque é a sua própria essência que um procura no outro. E existem muitos outros jargões que o amor não se define, o amor se vive, o amor é romântico, o que importa é o amor. Quantas coisas nós já ouvimos sobre o amor? Independente de tudo que a gente falou aqui, você deve ter percebido uma coisa, que todas essas definições elas estão centradas no homem. E a falta de entendimento do amor, ela está relacionada à falta do conhecimento de Deus. À medida que a humanidade progride socialmente e regride espiritualmente, ela começa a degenerar o modelo verdadeiro do amor. Nas nossas civilizações modernas, o homem acaba se tornando alienado de si mesmo. Porque como ele não consegue definir o amor, ele se torna alienado de si mesmo, alienado de seus semelhantes, alienado de Deus e do verdadeiro sentido do amor. Ele se torna um ser incapaz de amar.
E o que o mundo faz com ele? O mundo faz com ele o seguinte: vamos oferecer alguns paliativos, vamos oferecer um estímulo aqui ao espírito de equipe, um apego às coisas materiais, vamos fornecer sexo e dizer que é amor, e o ser humano vai se degenerando, ocorrendo disfunções, distorções, e o padrão natural e bíblico do amor vai se perdendo. Porém, minha função aqui não é falar hoje desse amor, nem falar dessa degeneração, é falar desse amor que eu falei no início, que é algo tão sublime, incomparável, que nem os anjos conseguem descrever. Eu, sinceramente, não sei também o que significa, mas eu vou procurar, através da Bíblia, dissecar um pouco com vocês, mostrar o que verdadeiramente Deus nos fala do amor. Você pode abrir sua Bíblia em 1 João 4, nos versos 9 e 10. Eu vou começar lendo do versículo 8, para que vocês entendam um pouco. Assim diz a palavra do Senhor: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém. Até aí. Meus irmãos, por que eu li o versículo 8? Porque no princípio, João está falando aqui que Deus é amor. Com essa declaração, Deus, que ele fala que Deus é amor, João não está falando para a gente, olha, Deus é amoroso. Ou ele está falando assim, Deus, ele nos ama. Não. João está dizendo assim, Deus é amor. A essência de Deus é amor. É impossível você pensar em Deus sem amor, porque essa é a essência natural dele. Isso tem que deixar nossa mente perplexa demais, porque a gente não consegue imaginar um ser que seja só amor. A gente vê tanta imperfeição, tanta destruição, tanta coisa incompleta. Como a gente pode imaginar um ser que em sua essência é amor? Agostinho de Hipona pega esse 1 João 4,8 e muitos outros teólogos e justificam a presença da Trindade Santa nisso aqui. Porque ele diz, se Deus é amor, isso declara a existência da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito. Nós falamos isso aqui no curso que a gente está tendo de membro, porque para existir o amor é preciso existir um objeto, é preciso existir algo, é preciso existir alguma coisa que você ame. E se Deus é amor, é porque desde o princípio já existia algo para ele amar na eternidade. Daí vem a declaração que existia Pai, Filho e Espírito. E essa Trindade Santa, o Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito une os dois, e eles estão sempre se amando e glorificando um ao outro lá na eternidade. C.S. Lewis dizia que isso é a dança do amor. Ela sempre existiu, ela sempre esteve lá. Antes que a criação se fizesse criação, o amor já estava lá. O amor de Deus é eterno. Então, todos os atos de Deus têm a ver com amor. Mesmo aquele ato de juízo e de justiça tem a ver com amor. Porque a essência de Deus em si é amor. E nós vemos que João tenta nos mostrar algo muito mais importante, que não só Deus é amor, mas ele diz assim, Deus manifestou o amor de uma forma. Deus manifestou o amor dele de uma forma para vocês.
A forma que Deus quer que vocês saibam, Ele manifestou. Isso nos lembra aqui que a gente leu, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas essa declaração de João é um resumo perfeito do Evangelho, um resumo perfeito de toda a teologia cristã. Porque João não se contenta em dizer apenas que Deus é amor, ele vai explicando e diz para nós que esse amor precisa ser entendido à base de umas verdades vitais para os nossos corações. Deixa-me dizer por que eu estou falando desse amor. Porque o que mais acontece hoje, meus irmãos, principalmente no nosso meio, na nossa igreja, é uma distorção do que é o verdadeiro amor de Deus. E Satanás, ele é tão malandro que ele coloca em oposição o amor de Deus com a doutrina. E o que João faz aqui é justamente dizer para vocês: olha, Deus é amor, mas para você entender que Deus é amor, você precisa entender a doutrina. E Satanás tem trabalhado para as igrejas hoje esquecerem a doutrina, esquecerem o que Cristo ensinou, esquecer o que Paulo ensinou, esquecer o que João está ensinando. É visto que o Senhor tem trabalhado nos seus para que a doutrina volte ao coração. Porque, meus irmãos, existe uma coisa que a gente precisa entender. Aqui, João está nos dizendo verdades teológicas, que Deus enviou o seu Filho unigênito para vivermos por meio dele. E ele está dizendo que o amor consiste em que nós não temos amado a Deus, mas que Deus nos amou e enviou o seu Filho. Então, meus irmãos, você tem que escolher. Ou você se fundamenta na sua concepção de amor, ou que o mundo, ou que a cultura te diz o que é amor, ou você fundamenta a sua definição de amor no que a Bíblia diz o que é o amor. E nós temos que ter cuidado, porque as seduções do mundo, elas estão ali para nos derrubar. Satanás está em derredor, ele não para, o inimigo não para, ele quer moldar a nossa mente de acordo com o mundo. Quando Paulo diz assim: não vos conformeis com esse mundo, é justamente isso que Paulo está falando. Cuidado com a sedução do mundo, cuidado, porque Satanás está trabalhando para tirar o entendimento de vocês. E sabe o que é mais importante? Porque se você falar: o amor é o amor é um sentimento, o amor é isso, e aí você vai discutir com outra pessoa, com um budista, com um espírito, e você vai dizer para ele assim: olha, meu irmão, você tem que ser amor, porque aquele que é de Deus tem que ter amor. E ele vai dizer para você assim: você não está falando nada de novo para mim. O que você faz, eu também faço. Também amo. Eu tenho meu amor a Deus. O que nos difere é a nossa doutrina. O que nos difere é o nosso entendimento de amor. E é o que faz entender a beleza desse amor. Talvez essa declaração de amor desses 2 versículos pareça um pouco simplista, e agora não produz nenhuma reação no seu ser. Mas nos próximos minutos eu vou tentar mostrar para vocês como Satanás tem trabalhado nos nossos corações para nos cegar sobre isso. Porque se no final dessa pregação você entender verdadeiramente o que é o amor, a maioria dos seus problemas e dificuldades vão desaparecer. Isso se torna uma verdade absoluta para nós, porque quanto mais eu estudo as Escrituras, eu tento viver uma vida cristã, mais eu vejo que a nossa falha fundamental é não entender o amor de Deus.
Se nós entendêssemos esse amor, nós não duvidaríamos, nós não reclamaríamos, nós não faríamos nada que fosse contrário à vontade de Deus. Mas quem de nós pode entender o que é esse amor? Por isso João tenta resumir nesses 2 versículos. E falando desse amor, eu quero trazer para vocês algumas coisas importantes que você precisa entender. Isso foi escrito por John Gill, um grande teólogo lá no século XVIII, que ele dividiu em 7 categorias o amor de Deus, para que a gente entenda um pouco mais. Primeiro ponto, quanto à origem do amor, ele é livre e soberano. Nada de fora levou Deus a isso. Nada. Nós comentamos aqui no curso que Deus já era amor na eternidade. Deus já tinha amor, Ele já tinha tudo. Por que Deus quis criar a humanidade? Se Ele já tinha tudo? Só existe uma resposta, meus irmãos e irmãs. Deus quis dividir esse amor conosco. Deus, em sua graça, em sua misericórdia, quis dividir algo que Ele tinha e tem em excesso, em supremacia. Não há outra explicação. Nada levou Deus a amar essa humanidade. Nada levou Deus a criar isso, porque Ele já era amor. Ele nos amou porque nós éramos mais sábios que os outros. A Bíblia vai dizer que nós éramos filhos da ira. Deuteronômio 7, 7, 8, quando Moisés está escrevendo, ele fala sobre Israel, que diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Não é o tamanho, não é quem você é, não é o que você faz, é quem Deus é. É Ele que ama, e esse amor é livre, é soberano, é eterno. Segundo ponto, quanto aos objetos do amor de Deus, esses são específicos, são distintos. Agora vem um ponto delicado, porque muitas vezes a gente pode falar, Deus ama uns e outros não. Isso muitas vezes soa muito mal aos nossos ouvidos, né? É verdade que Deus tem um amor geral a todas as criaturas, a toda a sua criação, que quando Ele diz que Ele amou o mundo, Ele está dizendo: eu amo a minha criação, porque quando eu fiz, tudo era muito bom. E nós sabemos pela Bíblia que as suas misericórdias estão sobre todos, todas elas compartilham das graças da providência de Deus. Ele faz o sol brilhar sobre os maus e os bons, Ele faz chover sobre os justos e os injustos, mas Ele escolheu um povo para si. Ele escolheu para si a Jacó, a Israel, Ele escolheu como seu tesouro peculiar. Salmo 106,4, Davi diz assim: lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com o teu povo. Davi está indicando muito claramente que esse amor era específico, distintivo. Malaquias 1, 2, 3 vai dizer: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Não existe nenhuma razão, meus irmãos, para que haja essa distinção, além da vontade soberana de Deus. Entenda que eu não estou dizendo para você que Deus perde a sua essência de amor para com todos, mas Ele tem um amor especial pelo seu povo.
E esse amor é um amor distintivo. Porque nós lemos um texto que definiu o amor para nós, e nós vamos chegar lá. O terceiro ponto é quando esse amor ele é eterno. Quanto ao seu início, nós já comentamos, ele é desde a fundação do mundo. O seu entrar em uma aliança eterna com seu Filho, em consideração àqueles que ele escolheu, o seu estabelecer um mediador da aliança desde a eternidade. O Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. A sua atuação de graça, o colocar tudo debaixo das mãos de Cristo, inclusive as nossas vidas, a vida dos seus santos. Agora, você deve estar imaginando, o amor dele é livre, ele é soberano. Ele pode escolher o que ele quer amar. Ele escolhe um povo para si. Esse amor é eterno. E esse amor, que é o quarto ponto, ele alcança a eternidade e a eternidade. A Bíblia vai dizer que o amor de Deus, Deus nos amava na eternidade. Ele diz para Jeremias: com amor eterno eu te amei. O que ele está falando para Jeremias é o que ele fala para todos nós. O meu amor por você não aumentou porque você se converteu, nem diminuiu porque você pecou. O meu amor por você é lá da eternidade e permanecerá por toda a eternidade. Porque o apóstolo Paulo diz: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quinto ponto, quanto ao seu grau, o amor de Deus é incomparável. O amor de Deus é incomparável. Meu irmão, você pode ter falta de amor. Minha irmã, você pode se sentir pouco amada, mas Deus nunca vai deixar de te amar. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 2, 4, 5: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E ainda em Romanos 5, 7, 8, mesmo o apóstolo vai dizer: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você vai ver que o apóstolo Paulo aqui faz uma gradação. Ele fala do justo, ele fala do bom, e ele fala daqueles dissolutos, dos pecadores, daquela impiedade. Ele está falando do povo de Israel, porque existiam os justos, aqueles que trabalhavam ali, que se achavam justos, que trabalhavam no templo. Existiam os bons, que eram aqueles que faziam as coisas, ajudavam as pessoas. Mas existia aquele povo que ninguém queria olhar. Existia aquele povo que ninguém queria tocar. E o amor de Deus atinge até esses. E sabe o que é interessante disso? Porque Cristo ousou morrer por isso. Porque Cristo ousou morrer também por esses desgraçados, devassos, dissolutos, ímpios, iníquos. Essa graça é incomparável. Quanto à natureza e à qualidade de Deus, isso é importante estar na sua mente. O amor de Deus é inalterável, é imutável. Sabe por que isso é importante, meus irmãos? Porque você pode achar, como eu falei aqui: eu pequei e Deus não me ama mais.
Porque eu estou caminhando errado, Deus não me ama mais. Porque quando eu pecava e eu não era convertido, Deus não me amava. Sabe a diferença? Quando a gente fala assim que o amor de Deus é eterno, nós estamos dizendo que esse amor, ele não pode mudar. Porque a Bíblia também nos diz que Deus não pode negar a si mesmo. E um dos seus atributos é que ele é imutável. E se Deus realmente mudou o seu amor quando eu me converti, ele mudou. Você está entendendo isso? Então o amor de Deus por nós, ele já vem de uma forma que mesmo antes, quando você não amava ele já te amava. O que muda, meus irmãos, é a nossa percepção do amor de Deus. Nós enxergamos o amor de Deus quando nos convertemos, mas o amor de Deus não muda, é inalterável. Isso nos dá uma segurança tão grande, se saber que o Criador de todas as coisas nos ama desde a eternidade. Existe coisa mais sublime que isso? Isaías vai dizer no capítulo 54, verso 10, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. O amor produz alterações no povo de Deus, mas essas alterações não atingem Deus. O amor mudou o coração de Paulo para ser o principal apóstolo, o principal escritor do Novo Testamento. Mas o amor de Deus por Paulo já era o amor de Deus. E eu vou provar para vocês porque esse amor, antes da nossa conversão, ele já era o amor. Primeiro porque o dom do Pai, em sua aliança eterna, elegeu para si a igreja, elegeu para si um povo. Eleição pressupõe amor. Quando Deus elege um povo para si, Ele está dizendo amor. Quando você escolhe uma pessoa além de outra, você escolhe porque você ama mais essa do que a outra. Esse amor de Deus. O segundo, o grande dom de Cristo. Porque nós não amamos a Cristo, mas Ele nos amou. E Ele veio, Ele se entregou voluntariamente para a propiciação dos nossos pecados. E o grande dom do Espírito, porque é o Espírito que nos convence e arrebata os nossos corações a fim de efetuar a grande obra. Então tem 3 provas do amor. Pai elege um povo. Cristo vem morrer por nós, ainda pecadores. E o Espírito age nos nossos corações, mesmo quando a gente odiava a Deus. Agora, eu pergunto para vocês, será que a gente começa a entender um pouco o amor de Deus? Muitos vão dizer que o amor de Deus poderia ser benevolente antes da conversão, e depois ele passa a ser um amor especial, mas aí nós já entramos nesse ponto. Deus não pode mudar, porque se eu mudo um atributo de Deus, eu torno Deus imperfeito. Se eu torno Deus imperfeito, eu já destruí toda a essência de Deus, porque Ele é perfeito. Mas o Senhor Jesus nos amou de uma forma que a sua natureza, a sua essência, Ele não precisava de nada. Eu ontem estava falando
com a minha filha. Foi engraçado que a Beatriz falou assim: pai, não é estranho às vezes a gente está andando assim, numa terra que os dinossauros também andavam? Aí o Vitor falou assim: é mais estranho a gente andar numa terra que Cristo andou. E aí eu falei: e o mais estranho disso tudo é você entender que aquele Deus que pega toda a criação com a sua mão se reduziu para pisar aqui. E Cristo nos ama tanto, meus irmãos, porque quando a gente se chafurdava no pecado, quando a gente ainda estava na impureza da nossa natureza, quando os nossos inúmeros pecados, transgressões, quantas vezes viramos a face para Ele, cuspimos na face dEle, Ele ainda assim jogou a sua capa de graça sobre nós, essa graça pactual, senão nós nunca seríamos seus. Deus não tem prazer no pecado, Ele não habita com o mal, Ele não contempla o mal, mas o amor de Deus, Ele continua. E às vezes você vai falar para mim: mas pastor, é estranho você entender que nós somos filhos da ira, que a Bíblia diz que nós somos filhos da ira, mas também nós somos filhos do amor. Como as duas coisas podem ficar juntas? Aí eu digo para você: olha para Cristo. Ele recebeu a ira santa e justa de Deus, mas nunca sem deixar de receber o amor do Pai. E nós somos imagem e semelhança desse Deus, que toda essa ira, quando diz que nós éramos filhas da ira, e eu falei para você aqui, tudo tem a ver com amor. Mas sabe por quê? Porque Deus, em sua essência, Ele está falando para você assim: você é filho da ira, porque você quer pecar, porque você continua errado, porque você errou, mas eu quero te mostrar um amor tão diferente. Eu quero te mostrar o que eu tenho para você. E o último ponto, meus irmãos, é que a excelência do amor de Deus é preferível a qualquer prazer da criatura. Se você começa a entender agora que o amor de Deus é eterno por você, que o amor de Deus é imutável, mesmo quando você pecava, mesmo quando você jogava pedra na cruz, mesmo quando você não olhava para Deus, Ele já te amava, Ele já chorava por você, Ele já cuidava de você, e Ele já sabia o dia que Ele derramaria a graça no seu coração. Mas, meus irmãos, quando você começa a entender, as coisas começam a se abrir. Você entende por que Satanás quer tirar isso de você? Porque se você entende esse amor, você fala assim: Deus nunca me abandonou, Deus nunca me deixou. Tudo que Ele fez por mim foi por amor. Mas João, voltando para o texto bíblico, ele diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus. Ele diz que Deus é amor. E agora ele diz o que Deus fez para manifestar esse grande amor dele. Ele enviou o seu próprio Filho, o Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Meus irmãos, quem aqui é pai, quem aqui é mãe, enviaria. Pense no seu amor que você tem por seu filho, por sua filha, quem quer que seja. Esse seu amor é infinitamente menor do que o amor de Deus. Infinitamente menor. Como um grão de areia em todo o universo do amor de Deus. O amor que Ele tem pelo Filho é algo
tão grande, tão sublime, que a gente não consegue imaginar. E Ele enviou o Filho unigênito para vivermos por meio dele. Essa é uma declaração de amor tão grande, que se você entende o amor que você tem pelos seus, e que a gente não pode entender o amor que o Pai tem pelo Filho, Ele enviar o próprio Filho para morrer por nós. Mas João continua, ele diz: nisto consiste o amor. Agora vem a definição bíblica de amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Amados irmãos, muitas vezes nós dizemos: eu busquei a Deus. Não, a Bíblia nos diz o contrário. Diz que nós não amamos a Deus. Nós viramos a face, nós viramos as costas. O ser humano, filho de Adão, ele tem na sua essência não querer Deus. Paulo diz: sabe quantos buscam a Deus? Nenhum. Paulo não diz alguns, Paulo diz nenhum. E Paulo está se referindo a um salmo, uma oração divina. Mas aqui diz que nós não amamos Deus, mas Ele nos amou e enviou o seu próprio Filho para pagar os nossos pecados. Nós não podemos amar a Deus porque o pendor da carne, nós sabemos que é inimizade contra Deus. É inimizade. Deus prova o seu próprio amor por Ele ter morrido por nós quando ainda éramos inimigos, quando ainda éramos pecadores. E Ele mandou o seu Filho para esse mundo cheio de malícia, cheio de impiedade, de iniquidade, de violência, de falta de amor. E Deus confrontou todo tipo de pecado em sua essência na pele de Jesus Cristo. Você imagina Cristo, Deus, Ele odeia o pecado. E Ele desceu para ver tudo isso de perto, para lidar com tudo isso. Essa é a grande doutrina da encarnação. Se você não entende a doutrina da encarnação, você não entende a obra da cruz. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que odeia o pecado, o Deus que não habita com o mal, Ele se reduziu, Ele desceu para viver no meio desse pecado. Ele viveu para viver no meio do que Ele odeia, que é o pecado. E aí vem que o apóstolo João fala aqui que Deus enviou como propiciação pelos nossos pecados. Essa palavrinha às vezes é um pouquinho chata, um pouquinho difícil, mas é para pagar realmente os nossos pecados. E se Cristo veio para pagar os pecados do seu povo, se Cristo veio por um povo eleito, e Ele pagou, o Pai tem que perdoar. Porque eles são a única essência. Eles são o único Deus. E eu não posso pagar. Isso é como se fosse um tribunal. Eu fui para o tribunal, paguei a pena. E aí o juiz diz: eu não vou te liberar. Mas como assim eu paguei a pena? Se Cristo pagou a pena, o juiz supremo tem que liberar. O amor de Deus já estava em nossos corações. E por que Deus fez tudo isso, meus irmãos? Porque Deus enviou seu Filho, porque Cristo nos amou, porque Ele veio confrontar o pecado
Ele veio confrontar um povo que o rejeitou. Ele veio sofrer onde não ter onde deitar, onde colocar a cabeça, passar fome, passar sede, ser rejeitado, vilipendiado, torturado por nós. Ele fez isso por pura, santa e soberana vontade, que é o seu amor. Vamos terminar agora, para que você vá um pouquinho mais fundo no amor de Deus. Eu peço que, nesse momento, você, espírito de oração, feche os seus olhos, que talvez você entenda o que é a Páscoa. Teologicamente, talvez você entenda o que é o amor de Deus em sua doutrina. Talvez você entenda tudo nas letras. Mas Deus também pode te mostrar em espírito o que é a Páscoa. Se Cristo estivesse aqui hoje, meus irmãos e irmãs, Ele poderia dizer assim para você: minha igreja, minha noiva querida, muitos de vocês estão aqui hoje para me cultuar pelo dia da Páscoa. Talvez você saiba o que é a Páscoa, talvez você conheça toda a doutrina da Páscoa, talvez você já tenha lido diversos textos sobre a Páscoa, mas hoje quero apresentar a vocês não só o significado dessa data, em que vocês rememoram a minha ressurreição, mas também quero que vocês sintam no coração a Páscoa, como se sentissem cada passo dado por mim, para que você estivesse hoje aqui comigo, para me adorar, me glorificar, me cultuar, lá na eternidade, junto com meu Pai e o Espírito Santo, todos em mesma essência. Já vivíamos um amor inigualável, incomparável, e amávamos e glorificávamos um ao outro em uma dança de amor tão insondável, tão inescrutável aos seus olhos, meus filhos. Nós sempre valorizamos e amamos tanto esse amor e essa glória, que decidimos juntos iniciar uma criação que pudesse desfrutar de todo esse amor que sempre tivemos, sendo o homem a coroação de uma criação perfeita, um ser criado à nossa imagem e semelhança, para receber o que mais temos na nossa essência, o amor, porque Deus é amor. Talvez você pense: porque Deus foi criar a humanidade já sabendo que iríamos ser falhos e decepcionar já no primeiro homem, e perderíamos a comunhão com Deus, nos afastando e distorcendo cada dia mais a nossa imagem. Sim, como Deus, meus filhos e filhas, eu já sabia que vocês iriam falhar. E eu, o Cordeiro Santo, fui morto desde antes da fundação do mundo. Eu já sabia que teria que ser um de vocês, para que vocês fossem iguais a mim e se tornassem filhos de Deus. Assim como eu sou do meu Pai. Você quer realmente saber a resposta? Isso pode ser um mistério para vocês, minha igreja, porque são seres com mente finita e não podem perscrutar as profundezas do ser de Deus em sua totalidade. Mas ainda que não nos entendam, eu vou dizer para vocês que a resposta que vocês precisam ouvir é: foi sempre amor. Eu amei vocês, meus eleitos, nação santa, povo exclusivo de Deus, minha igreja em que um dia irei buscar. Antes de criá-los, de antemão, eu já conhecia cada um, e já amava cada um de vocês, e junto com o Pai e o Espírito Santo, já te abençoei com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais junto comigo, o
o seu Cristo. Te adotei na eternidade por meio de mim, o Filho amado, segundo o propósito da vontade de Deus, para o louvor da glória da minha graça sobre vós. Após a criação, mesmo com o erro do primeiro homem, meu amor permaneceu o mesmo. E mesmo fora do jardim, como Messias e Salvador da minha linhagem, eu amei todos os meus filhos e filhas e os tenho feito perseverar junto com o Espírito Santo até os dias de hoje. Eu dos céus sempre olhava para o auge da minha criação em todo o tempo e sempre insistiam em virar as costas para mim, mesmo eu tendo comunhão com eles, fazendo milagres e ensinando a minha vontade, mas sempre os amei. E por esse amor eu já sabia que chegaria o dia de eu me tornar um de vocês, pois mesmo a nação que eu escolhi para ser luz para todas as nações, virou as costas para mim. Chegou então o dia, na plenitude dos tempos, de eu encarnar e viver na criação das minhas mãos, pois teria que vir fazer o que nenhum ser humano conseguiria fazer. E não vim por tristeza ou por revanche, mas pelo amor que eu tenho a todos vocês. Eu nasci numa estrebaria, junto com animais em meio ao feno. Não havia espaço para mim na hospedaria. Essa humanidade que olha para uma mulher grávida tendo um filho e não oferece nenhum espaço. Eu nasci sendo odiado por um rei ímpio que buscou me matar já nos meus primeiros anos de vida terrena, mas por amor eu não deixei que isso acontecesse. Eu fui levado a outra nação para cumprir o meu propósito fora da nação que eu escolhi para realizar essa obra de salvação. Eu cresci em meio a esse mundo de impiedade, iniquidade, em meio a um povo que sempre amei, mas que me rejeitou desde os meus primeiros passos. Eu, cheio do Espírito, falava de mim, a própria palavra encarnada, para o meu povo quando ainda era criança. E tudo isso por amor. Eu esperei o tempo certo para iniciar o meu ministério, conforme eu mesmo orientava o meu povo. No início do meu ministério, eu, o Pai e o Espírito Santo estivemos juntos no meu batismo, não porque eu tivesse pecado para me arrepender, mas pelos pecados de vocês, porque mesmo que vocês ainda não se tivessem arrependido, eu tomei para mim e vivi o arrependimento por vocês. E esse batismo também foi uma amostra do meu amor. Durante todo o meu ministério, passei necessidades físicas, como fome, sede, não ter onde recostar a minha cabeça. Mas quando as dores me sobrevinham, eu só pensava no meu amor por vocês. Quando fui rejeitado pelo meu povo, quando vi amigos morrerem, quando vi até um apóstolo meu me trair, eu jamais pensava em desistir, pois o meu amor por vocês é eterno. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, eu era desprezado. Ensinei, libertei, ressuscitei, discipulei e amei como nenhum outro nessa terra. Quando estava chegando a hora, eu fui orar no jardim preparado para mim, sentindo o peso do cálice de saber que meu Pai teria que virar as costas para mim, com sua ira santa e justa. Ali chorei lágrimas de sangue. Suei sangue de tanta angústia por ter que abrir mão da comunhão com meu Pai, pelo tempo determinado da ira de Deus sobre mim. Quando eu falei, Pai, se puderes, passa de mim este cálice,
eu lembrei do amor que eu tenho por vocês. E terminei a oração que pudesse ser feita à vontade do amor de Deus. Fui traído ali mesmo, naquele jardim, onde um que escolhi me traiu e me entregou para os perversos. Fui julgado pela minha criação e também pelo povo que sempre amei. Sem pecado fui condenado e em seguida vilipendiado, xingado, cuspido, espancado, torturado, mas suportei tudo por vocês, pois só pensava nesse amor. Carreguei a cruz que eu seria crucificado como homem vil e considerado escória pelos homens. Fui para o Gólgota, ferido, oprimido, extremamente esgotado. Cada cravo que entrava nas minhas mãos e nos meus pés, eu só pensava em vocês e dizia: quero que sintam o meu amor, falta só mais um pouco. Fui crucificado entre dois homens perversos e ainda diante de toda a zombaria deles, eu ainda os amei e um olhou para mim e foi salvo por esse amor. Ali tomei sobre mim as suas enfermidades e levei as suas dores sobre mim. Fui traspassado pelas suas transgressões e moído pelas suas iniquidades. O castigo que traz paz a vocês estava sobre mim, e pelas minhas pisaduras na terra, todos vocês foram sarados. E sabe por que tudo isso? Talvez você esteja começando a sentir o que é esse amor. Vocês andavam desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas Deus fez cair a iniquidade de todos vocês sobre mim. Fui oprimido, fui humilhado, mas não abri a boca. Como cordeiro fui levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, eu não abri a boca por amor de vocês. E tudo isso por esse amor que você começa a sentir no seu coração. Por um juízo opressor, suportando toda a ira de Deus, paguei seus pecados, paguei a ira santa e justa de Deus, sendo cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. É isso mesmo. Eu paguei tudo isso por amor à minha igreja, pois eu vim pagar a justa condenação de vocês, agradando a Deus me moer, me fazer enfermar, para que vocês sentissem o meu amor, o amor de Deus, que nesse momento constrange nossos corações, de vocês que ouvem as minhas palavras. E tudo isso foi para que meu amor fosse propagado por todas as eras e meu reino de amor fosse estabelecido para sempre pelas mãos de vocês que estão cheias do meu amor. Quando eu estava a sucumbir, a ponto de dar meu último suspiro, eu ainda tive forças para dizer: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem, ainda não conhecem o nosso amor. Sabe o que pode vos separar desse amor, meus irmãos? Nem a tribulação que vocês passam, que eu vejo, nem as angústias que vocês vivem, que eu vivo também, nem a perseguição que aflige vocês, que muitas vezes é por mim essa perseguição. Muitas vezes nem a fome, nem a nudez, nem o perigo que você passa, e muito menos a espada que corta aqueles que me amam. Porque em todas as coisas vocês são mais que vencedores, porque vocês venceram comigo por causa desse amor. E fiquem certos que nem a morte de vocês, nem nada nessa vida, nenhuma criatura, nenhum inimigo de vossas almas irá separar, nem diminuir o meu amor por vocês. Eu sabia que o fruto do meu penoso trabalho me deixaria satisfeito.
porque eu justificaria muitos e poderia dividir esse amor por toda a eternidade. Na hora do último suspiro, eu olhei dentro da sua alma, como estou olhando agora. Não com olhar de tristeza, mas com olhar de amor. Esse amor que você sente agora, dos céus, no seu coração, e que você vai sentir por toda a eternidade. Olha nos meus olhos, ouça a minha voz, renda-se ao meu amor. Glória a Deus. Eu criei vocês, eu encarnei por vocês, eu vivi por vocês, eu sofri por vocês, eu fui crucificado por vocês, eu ressuscitei por vocês, e um dia voltarei por vocês. E foi tudo por esse amor que eu tenho por vocês. Agora eu estou na glória, junto com meu Pai e o Espírito Santo. E o meu coração arde de amor por vocês, ansiando o dia que eu vos darei um abraço de amor e vos direi: vinde benditos de meu Pai, vinde receber o reino que está preparado para vós desde antes da fundação do mundo, e vinde receber a razão da Páscoa existir, o amor de Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Aleluia. Com esse mesmo amor, meus irmãos e irmãs, nós seguimos para o nosso momento de ceia, que é um momento que a gente rememora a última ceia, a ceia do amor de Cristo, não só com seus apóstolos, mas com todos nós, porque nós cearemos com Cristo por toda a eternidade. A Bíblia nos diz, em Mateus 12, que Cristo servirá à mesa conosco, por esse amor que é eterno. E nós, na ceia, temos que lembrar aquilo que o apóstolo Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. O Senhor repartiu o seu corpo, como nós já falamos aqui, repartiu o seu corpo por amor a nós, porque o Senhor Deus nos amou bem antes, e o seu corpo foi moído por nossas transgressões, por tudo. E nós devemos entender que o partir do pão é o partir também do corpo de Cristo, que veio com todo o amor para nós. Comamos o pão e lembramos que ele foi moído por nós. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Cristo também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazeis isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. O sangue foi vertido na cruz, meus irmãos. Oh, glória, aleluia, Jesus. O sangue da propiciação dos nossos pecados. Não há mais nenhuma condenação, porque Deus nos ama. Não há mais nenhuma condenação, porque Ele já pagou. Glória a Deus.
Tomemos o cálice, lembrando que esse sangue foi derramado por amor a nós. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você possa louvar a Deus. Glória a Deus. Você possa entender esse amor de Deus. Graças a Deus. Você possa entender que tudo que Ele fez, tudo que você passou, tudo que você passa, é por amor. E um dia, todos nós cearemos com Ele como estamos ceando agora. Foi na cruz Onde um dia eu vi meus pecados castigados.